Síndrome do impostor. Hoje resolvi falar sobre essa sensação, esse sentimento de não ser bom o suficiente nas coisas. E mais do que isso, um medo de que outras pessoas descubram que tu não é tão bom assim quanto parece. E talvez tu que apertou nesse vídeo pode até ter a sensação de que isso só acontece contigo, mas eu vou te contar um negocinho aqui, cá entre nós. Muitas pessoas têm essa sensação. Eu já ouvi inúmeros relatos. Mas, sendo muitas pessoas ou poucas pessoas, a ideia agora é a gente conversar sobre o que fazer então com esse sentimento, como lidar com isso. Então, vamos ao que interessa, que é falar de psicologia de uma forma acessível e prática. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga, e a primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui é que síndrome do impostor não é um termo oficial dentro da psicologia. E logo, se ele não é um termo já oficializado, isso significa que ele pode divergir de opiniões, próprio conceito mesmo. Mas aqui nesse vídeo eu vou te trazer essa síndrome do impostor, me referindo a um grupo de comportamentos, de características que algumas pessoas têm quando elas não se acham boas o suficiente e elas têm muito medo de que as outras pessoas vão descobrir que elas são umas fraudes, que elas não deveriam estar ali, que elas estão ocupando um lugar que não pertence a elas. Então tem muita insegurança também e um medo de ser descoberto. E claro, vou te trazer esse assunto, apesar de não ser oficial, com uma visão da terapia cognitivo-comportamental. E a TCC entende que nós temos crenças, que ao longo do nosso desenvolvimento nós fomos colhendo informações a partir das experiências que nós fomos tendo e assim construindo crenças, que é a forma como a gente enxerga o mundo, as pessoas, né, os outros, o futuro. Então, quando uma pessoa chega relatando sobre essa sensação, nós precisamos investigar melhor, assim, o porquê que ela tem essa sensação, o que que acontece, quais são as crenças dela, quais são os pensamentos, os comportamentos, entender de uma forma mais profunda. Mas claro que a ideia aqui nesse vídeo é trazer de uma forma mais generalizada para que esse conteúdo possa ser útil para ti e tu possa avaliar aí dentro da tua realidade de que forma essa síndrome do impostor aparece na tua vida. Então, os sinais que as pessoas que têm a síndrome do impostor apresentam é uma autocrítica elevada. Então, são pessoas que são muito críticas consigo mesmas, elas se exigem bastante. Então, isso traz muita insegurança nas condutas delas. Não é difícil mesmo agradá-las, elas se agradarem. Então, ela sempre acha que o que ela fez não tá bom, não tá bom o suficiente, as pessoas não vão gostar. Podem surgir aí alguns traços de perfeccionismo, de que ou tá muito bom ou tá uma porcaria. E, claro, por conta dessas crenças, dessa exigência, ela vai se sabotando também, sem querer. Como que essa autossabotagem acontece? Talvez se comparando com as outras pessoas, às vezes com pessoas que realmente estão num nível acima delas, digo, né, no sentido de fazer realmente melhor aquilo do que elas, mas esquecem que isso não significa que elas não sabem fazer também. Às vezes podem evitar tarefas, coisas, porque acham que não vão dar conta daquilo. Enfim, uma série de comportamentos mais sabotadores. E trazendo a TCC aqui, a terapia cognitivo comportamental, ela entende que nós temos essas crenças e pensamentos aparecem na mente. E nessa síndrome do impostor, a gente pode ter um padrão de pensamentos ali que nós chamamos de distorções cognitivas, que são o que chamamos de erros de pensamentos. Então, eu vou te trazer aqui algumas distorções cognitivas comuns na síndrome do impostor. A primeira é desqualificar o positivo. Então, essa pessoa ela tende a minimizar as conquistas dela, dizer, ah, não foi nada demais. Ah, isso só aconteceu porque as outras pessoas me ajudaram. Então, quando ela recebe um elogio, um reconhecimento, ela acha que a pessoa foi generosa, a pessoa foi querida comigo. Ela não consegue ver que ela teve sim créditos naquela conquista. E a segunda distorção é o filtro mental negativo, que significa, como o nome já diz, focar muito nos aspectos negativos e logo ela desconsidera o sucesso, as coisas boas, as qualidades, mesmo que o desempenho dela tenha sido bom no final ou até excelente. Então, por exemplo, um pensamento comum é o seguinte: ai, eu cometi um erro naquela apresentação, então, ai, ficou muito ruim, ficou uma porcaria.
A terceira distorção é a catastrofização, um nome bem esquisito, mas que fala de catástrofes. Então ela acha que a qualquer erro, qualquer dificuldade que ela possa ter, isso pode já jogar ela para um lugar de total problema na vida, assim, como se aquilo fosse certo que ia acontecer catástrofes na vida dela, tipo, Se eu errar, se as pessoas perceberem esse meu erro, eu vou ser demitido, a minha vida vai acabar, eu vou ficar sem emprego. Todo mundo vai ver que eu não sou competente de verdade, as pessoas vão ficar contra mim. e a quarta distorção é a leitura mental. Também o nome já diz. A pessoa, ela acha que ela consegue presumir o que as outras pessoas estão pensando a respeito dela, a respeito do trabalho dela. E é claro que ela acha que as pessoas estão pensando coisas negativas a respeito. E sem qualquer evidência de que as pessoas realmente estão pensando sobre aquilo. Então, por exemplo, ai, Fulano tá pensando que o meu trabalho é muito ruim. ou As pessoas só me deram esse trabalho porque ninguém quis fazer. então ela não consegue reconhecer que talvez as pessoas deram aquela tarefa para ela, aquela atividade, porque ela tem competência, porque elas acreditam no potencial dela. Não, mas é que ninguém quis fazer, então por isso que me deram. Então essas são algumas distorções que vão perpetuando, fortalecendo esse ciclo, porque pensando dessa forma, isso segue deixando a pessoa insegura, ela pode ter aqueles comportamentos sabotadores que eu comentei ali no início do vídeo, então ela continua se achando incapaz e dificulta muito a aceitação do valor dela, do sucesso dela, não consegue enxergar isso. Mas todo pensamento que é disfuncional, como esses que eu trouxe aqui de exemplo, nós precisamos questionar a validade desse pensamento. Não é porque nós pensamos que aquilo ali é uma verdade. Questione os teus pensamentos. Será que tu tem evidências de que isso que tu tá pensando é uma verdade? Quais os fatos que tu tá te baseando nisso? Se fosse uma outra pessoa nesse lugar, eu diria a mesma coisa para ela? Por exemplo, Eu só consegui porque foi sorte. ok, então quer dizer que todas as pessoas que não conseguiram só não tiveram sorte. Quais habilidades tu tem e que podem ter te favorecido nessa conquista? Quais pontos, quais etapas, quais coisas tu pode ter esquecido que tu teve que passar para chegar onde tu está hoje? O que que tu teve que aprender, se adaptar, ir atrás desse processo que te levou onde tu está hoje? Se uma outra pessoa conseguisse, tu diria para ela que foi só sorte? Outra justificativa que eu já escutei foi: Mas é que sempre vai ter alguém melhor do que eu. e eu vou dizer que nessa frase, talvez isso seja uma verdade. Sempre vai ter alguém melhor que tu. Não sei sempre, mas a maioria das vezes sim. E aí, o que que isso quer dizer? Significa que tu não é bom porque existe alguém melhor? Por que que tu tem que ser o melhor para obter algum tipo de reconhecimento? E essa também pode até ser uma distorção aí que eu até nem comentei naquela lista, que é a tudo ou nada. Ou meu trabalho está impecável, 100%, ou ele tá um lixo, uma porcaria, 0, 1%. Sendo que não é porque o teu trabalho não é o melhor que ele não tem algum valor. Cuidado aí com essa distorção também. E claro que para chegar nesses questionamentos, tu precisa ficar atento ao que tu pensa. Quais tipos de pensamentos aí vêm na tua cabeça e quais crenças será que eles estão denunciando aí? Se tu pensa, por exemplo, Eles vão descobrir que eu sou uma fraude a qualquer momento. é possível que tu tenha uma crença intermediária, que nós chamamos, que são crenças que nos trazem regras, deverias. Ah, se isso for uma verdade, então quer dizer tal coisa. Ou as coisas devem ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Então, nesse caso, uma crença intermediária possível para esse pensamento seria: Se eu cometer um erro, então isso significa que eu sou uma fraude. ou que eu sou incompetente, enfim. Ou outro pensamento comum. Qualquer pessoa poderia fazer isso melhor que eu. E uma regra para esse pensamento poderia ser: bom, eu sempre devo ser melhor no que eu faço. Enfim, tudo isso para te dizer para ficar atento aos teus pensamentos, porque possivelmente eles podem trazer mais entendimento de crenças que tu tem. E claro, além de cuidar dos pensamentos, ficar atento a essas distorções que eu comentei, eu também te recomendo a começar a listar as conquistas, as coisas boas que já estão acontecendo aí na tua vida. Faça uma lista, leia essas coisas de vez em quando, revisite essas anotações. Coloca nessa lista também feedbacks positivos que tu já recebeu. Deixa ali tudo documentado,
porque a tendência da síndrome do impostor também é esquecer essas coisas que já aconteceram e que foram validadas. Até depois para tu ter como um recurso para puxar essas anotações e argumentar com a tua mente quando ela vier com esses pensamentos aí, dizendo que tu não é tão bom assim, de que tu não é capaz. Outra coisa que eu te indico é praticar a autocompaixão. Já falei aqui em outros vídeos que é, se fosse o meu amigo aqui, eu falaria desse jeito com ele? Eu diria para ele tudo isso que eu falo para mim? Não. Tá, de que forma eu falaria então? E muito importante é reveja a tua perspectiva sobre os erros. E aí, para isso, eu não vou me alongar aqui porque eu já gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui embaixo o link para tu assistir depois, para complementar aqui esse nosso raciocínio, que é como lidar com os erros, tá bem? Por hoje é isso. Se tu gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que tu gostou, se inscreve no canal e também compartilha com quem tu acha que pode se beneficiar desse conteúdo, certo? Por hoje é isso e até um próximo vídeo.